Bem-vindos ao primeiro Fórum Brasil Imune. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, e eu estou aqui com a querida Andressa Simonini, jornalista e editora executiva da revista Pais e Filhos. Isso aí, obrigada, Marlene. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. A gente já ano passado falou sobre esse assunto. Eu fico muito feliz e muito honrada de poder participar desse fórum. Vai ser o máximo, não tenho dúvida. E hoje é um dia muito feliz para o Instituto Lado a Lado, uma organização que fundei há 13 anos, e hoje a gente está aqui para falar da importância para a saúde de todos os brasileiros, que é as vacinas que previnem doenças graves e que precisam ser tomadas no momento certo da vida. Desde 1973, quando foi formulado o Programa Nacional de Imunização, o PNI, por determinação do Ministério da Saúde, para coordenar ações contínuas de imunização em todo o território nacional. Muitas doenças graves foram erradicadas e o Brasil ganhou certificados de um país livre de determinadas doenças. No entanto, e por isso, estamos aqui hoje. O Programa Nacional de Imunização vem sofrendo com baixas coberturas vacinais, muito antes da pandemia da Covid-19 se instalar no mundo e aqui no Brasil. São fake news, grupos anti-vacinas e, recentemente, em função da Covid-19, um aumento expressivo de informações que nada ajudam a população a ter um norte e uma segurança em relação às vacinas. O nosso encontro de hoje e amanhã reúne especialistas que, juntamente com o Instituto Lado a Lado pela Vida, vão discutir o cenário da imunização no Brasil e os desafios para o futuro, buscando encontrar um caminho que traga mais luz sobre a importância da imunização para o bem-estar e a saúde das pessoas. Como ampliar as coberturas vacinais e garantir que os pais não deixem de orientar os seus filhos e que o país não deixe de proliferar, deixar doenças expandir de uma forma tão irresponsável. E nós tivemos no passado, graças à vacinação, a nossa população foi imunizada e teve sucesso com as suas vacinas. Então, hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre isso e falar dessa importância. E a importância de levar informações claras e objetivas para a população. E para iniciar o nosso Fórum Brasil Imune, temos a abertura, uma aula magna muito especial, que é a doutora Esther Sabino, professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do projeto Samitrop do National Institute of Health. A doutora Esther abordará como tema a pandemia da Covid-19 no Brasil, suas variantes e as vacinas que podem trazer esperança. Gostaria de convidar a doutora Esther, dar as boas-vindas, falar que eu tenho um grande orgulho como líder de uma organização, ter no nosso fórum a sua palavra de início para começar esse debate num dia tão importante que é o dia da imunização. Então, eu estou muito feliz, uma mulher que dedica a vida para a pesquisa. Isso para a gente tem uma importância assim muito forte. Muito obrigada, doutora Esther, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite novamente. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco de como foi a epidemia e de quais são as vacinas que agora a gente tem, que a gente pode usar. Então, a nossa epidemia começou de uma forma
depois de vários países, a gente tinha um pouco uma ideia do que estava acontecendo fora, mas a gente não tinha ideia do que ia acontecer aqui. Aqui mostra esse início, quando os primeiros casos chegaram, né, no final de fevereiro, começo de março, e o nosso primeiro problema está claramente aqui de cara. A gente teve 3 mudanças de ministro da saúde, tiveram muito impacto na nossa capacidade de fazer a resposta. No início, a gente chegou a ter uma forte uma política de diminuição, aumento do isolamento em quase todos os estados do país. Logo que chegaram os casos, eles começaram a aumentar, com fechamento das escolas, fechamento dos serviços não essenciais, diminuição, dos transportes. Mas, apesar dessas medidas iniciais terem gerado o resultado, aqui é aquela medida de R0 do vírus, que é quanto o vírus consegue transmitir para quantas pessoas, caiu de 3, ficou aqui em São Paulo quase um pouquinho abaixo de 1, que é o que a gente precisa fazer para uma epidemia diminuir, desaparecer, mas aos poucos nós fomos perdendo a capacidade de controle e a gente teve essa, sistemática transmissão no país todo, aqui São Paulo e Rio de Janeiro, com uma taxa de transmissão, com um RT de em torno de 1,2, 1,3. Isso então foi importante e permitiu a transmissão para outras regiões do país. O que aconteceu no começo, aqui está São Paulo, foi uma grande falta de testes, o que fez com que a gente tivesse 2 tipos de pacientes nos nossos relatórios: os pacientes confirmados e os pacientes com síndrome respiratória aguda. E quando a gente vê, é claro, fica claro que enquanto na região central, então daqui é o mapa da região metropolitana de São Paulo. Os casos confirmados estão no centro, já existia, começa rapidamente a terem casos de síndrome respiratória aguda na região que saíram sem diagnóstico nesse período inicial, e claramente uma diferença com maior proporção do nível socioeconômico das pessoas que tinham, testes realizados, principalmente nas primeiras semanas. Então, também uma outra coisa que a gente tem no nosso grupo fez recentemente, publicou, foi que a capacidade de isolamento também era bem menor na população, com menor nível socioeconômico, nem na população negra, e isso teve impacto no número de casos, não só nas infecções, e aqui mostra no tempo, tanto que a população negra e parda teve uma maior taxa de infecção com uma maior mortalidade. Então acho que é o que as pessoas falam, todo mundo está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. A capacidade de diminuir a exposição e não se infectar foi muito diferente nos vários estratos da nossa epidemia. Então é uma epidemia desigual e que aumentou a desigualdade no nosso país, infelizmente. Bom, em relação às sequências, o que a gente já via no final de abril, esse é um estudo do nosso grupo, em que a gente sequenciou em torno de 400 amostras, o que a gente viu é que entraram mais de 100 diferentes linhagens no país. Mas, de certa forma, aquelas medidas iniciais conseguiram diminuir a expansão de algumas e praticamente apenas 3 se expandiram, que estão aqui mostradas. Na verdade, 2 se expandiram mais, essa clade 3, que a gente chama aqui, ficou praticamente só na região do Ceará, né, e essas 2 ficaram, então se expandiram pelo país. Aqui então um pouco uma visão melhor, teve essa que ficou que é a clade 1, que hoje é chamada B128, ficou principalmente em São Paulo, uma que ficou por todo tinha representantes em todo o Brasil, e essa então mais concentrada no Ceará. E a epidemia teve uma cara muito, isso aqui é só o do ano passado, prolongada, como se fosse um platô. E aqui vê aquela diferença que eu falei do número de casos de mortes confirmadas, como Covid,
e aqui o número de casos de SARS sem confirmação, vocês veem que tem, todos os SARS, então você tem uma proporção ainda grande de pessoas que ficaram sem confirmação e é claro pelo desenho da imagem que provavelmente são todos casos de covid, se fosse alguma outra doença a gente teria que estar muito preocupado de ter esse número de mortes por uma outra doença que é a síndrome respiratória aguda, então o mais provável é que a gente nós ainda estamos com o número de mortes oficial abaixo do total de mortes por essa síndrome. Mas essa cara não é bem o que aconteceu em cada lugar do país. Então, recentemente, esse estudo da Márcia Castro mostra como foi a evolução da epidemia, inicialmente começou em São Paulo, mas rapidamente algumas regiões expandiu mais, como foi a região norte do país, a gente não entende bem porquê, e teve um caminho diferente com a região sul mais preservada, com a maioria dos casos no final do ano passado. E também aqui mostra que a frequência, as taxas e o impacto foi maior na região norte do país. Bom, isso também aqui mostra nessa figura em que a gente vê que a epidemia teve caras e padrões diferentes em cada uma das cidades. Eu estou mostrando essas cidades, porque essas foram as cidades que nós escolhemos para tentar fazer nosso estudo de taxa de ataque. Nós, na verdade, começamos antes por Manaus e São Paulo, que a gente conseguiu fazer os testes antes e conseguimos também publicar os casos antes. Mas vocês podem ver que algumas regiões o pico foi rápido e no começo, enquanto as outras tiveram platô longo em São Paulo, regiões que ficam intermediárias, como Recife, e regiões menos atingidas no ano passado, como foi o caso de Belo Horizonte e Curitiba. Bom, para fazer isso, como eu trabalhava em banco de sangue, eu falei: "Bom, por que que a gente não tenta entender qual é a taxa, quantas pessoas já estão com anticorpos utilizando o banco de sangue dessas regiões?". Só que doadores de sangue nem sempre representam uma cidade. Aqui eu estou mostrando da onde vêm os doadores da Fundação ProSangue. Você pode ver que tem regiões com um número maior de doadores do que outras. Então, para a gente corrigir esse problema, nós fizemos um estudo. Primeiro mapeamos as cidades que a gente quis estudar, fizemos cotas e tentamos então organizar para escolher para que o nosso estudo fosse o mais possível representando a cidade daquela região, apesar de a gente usar amostras de doadores de sangue, pela facilidade de se fazer o teste. Aqui quando vocês veem, aqui está o estudo de Manaus e de São Paulo, vocês podem ver que para São Paulo, pelo menos, nós conseguimos bem homogeneizar. Então, os dados que eu estou mostrando, apesar de terem um pouquinho diferente na cidade de Manaus, provavelmente representam aquela cidade no decorrer do tempo do nosso estudo. Bom, outra coisa eram os testes, eu não sei se vocês lembram, mas no começo do ano passado estava muito difícil conseguir, principalmente, em quantitativos grandes para poderem ser usados em banco de sangue. Esse é o teste da Abbott, foi um dos primeiros que chegou logo no final de junho, e aí a gente conseguiu um apoio do Todos pela Saúde para a compra desse reagente. Nós testamos para avaliar como eles funcionavam na nossa população. Tinha uma boa especificidade, que é isso que eu estou mostrando à esquerda, mas quando a gente avaliou então com amostras ou de pacientes ou de doadores de plasma, a gente viu que tinha uma sensibilidade razoável, em torno de 85%, quando a gente usava, doador de plasma convencional, plasma, indivíduos que tinham tido PCR positiva, e para pacientes que tinham doença, o nível de anticorpo era mais alto. Então tem essa diferença de acordo com a doença que você tem, produz mais anticorpo ou não. E o principal problema com esse teste que nós compramos é que ele caía rapidamente no decorrer do tempo. Isso é um problema para a gente entender exatamente quantas pessoas se infectaram. E também essa queda ela não é igual para todo mundo, e isso talvez depois a gente tenha que entender com vacinas como isso vai se comportar, mas de qualquer forma, com a infecção natural, a produção de anticorpo era maior nas pessoas, como já se sabia, que tinham sido hospitalizadas, nas pessoas mais velhas, nos homens, e a queda então era maior, da taxa de anticorpo, aqui é tempo de meia-vida, enquanto mais embaixo, então, quanto mais rápido cai, então para as pessoas que começavam com níveis mais baixos, as mulheres, as pessoas mais jovens perdiam mais rápido esses anticorpos. Provavelmente em vacina vai ser diferente, isso ainda é um longo caminho para as pessoas que estão estudando.
E esse teste era o teste que caía mais rápido, então, de certa forma, ele não era a melhor coisa para a gente saber quantas pessoas tinham se infectado. E foi o que a gente viu, logo que a gente analisou as pessoas de Manaus, que tinha tido toda aquela grande epidemia, como vocês estão vendo aqui, a gente vê que no tempo os anticorpos caíam, e a gente tem que fazer uma correção para esses níveis de anticorpos, que é o que vocês estão vendo aqui. Logo de cara, a gente viu que uma grande proporção de pessoas após a correção, provavelmente em torno de 60% a 70% das pessoas já tinham se infectado logo em agosto, quando a gente terminou de fazer o estudo. Em São Paulo, esse nível ficou próximo dos 30% no final do ano passado. Vocês veem que também em São Paulo a gente viu essa queda de níveis de anticorpos no decorrer do tempo. Aqui então mostra como é difícil então mesmo com, mas dá para ver aqui com melhor detalhe, aqui é o nível que a gente considera a amostra positiva pelo kit, aqui é se a gente abaixar o valor de cutoff, mas fica claro que o que estava acontecendo era uma queda e que se a gente abaixasse o cutoff em torno de 1, praticamente a queda não acontecia. A gente só não está vendo, porque a gente percebe que também aqui a parte superior, mesmo dos níveis baixos, está subindo. Então, pouco a gente perde sempre. Então, no mínimo, a epidemia foi de 50%, mas como continuou tendo caso, o que a gente está vendo é essa perda gradual de anticorpos. Então, esse resultado que a gente chegou em torno de 65% a 75% já em outubro de prevalência, também aconteceu em outras regiões como aqui no Peru, em Iquitos, também outro estudo é muito parecido com o nosso e mostrou essa taxa de ataque de 66%. Por que isso é importante? Porque quando você tem um vírus cujo R0 é de 3, como é o caso do SARS-CoV-2, a gente tem existe modelos, esse é um modelo que é mais famoso, mas também ele é um modelo teórico, ele não quer dizer que ele hoje consiga explicar o que está acontecendo com o SARS-CoV-2, porque ele é teórico no sentido de, olha, se as pessoas se comportassem como todo mundo se encontrasse, que tivesse a mesma chance numa cidade de uma pessoa encontrar a outra, aí sim esse modelo serviria. E ele diz que em torno de você chegaria a uma imunidade de rebanho de 66%, a imunidade relativa, se você, que isso significa que se numa epidemia, quando você chegasse nesse nível que 66% das pessoas estão infectadas, ela tende sempre a diminuir. Então isso que quer dizer imunidade de rebanho, né, e nesse parâmetro, a taxa de ataque vai ser de 95%. Então quando a gente fala: "Olha, vamos chegar na imunidade de rebanho natural", a gente está falando: "Olha, vamos deixar todo mundo se infectar", porque no modelo você vai chegar nos 95%. O que acontece quando você chega no pico é que você vai ter uma queda de, de casos, mas não que eles vão acabar de uma hora para outra de forma milagrosa. E todo esse modelo, ele só funciona se você achar que as pessoas não vão se reinfectar. Então agora é o momento da gente tentar entender taxa de reinfecção, porque se é isso, não existe, forma de você segurar uma epidemia só com infecção natural, se ela deixar você ter reinfecção. E foi então a gente estava muito preocupada, estávamos olhando bem Manaus aqui, foi quando o nosso estudo foi publicado e já tinha alguns meses que já tinha sido aberto Manaus, logo depois que acabou o pico, abriu de novo e foi diminuindo as medidas, e a gente viu que tinha alguns picos, quer dizer, a gente deveria esperar que a partir daquele momento, se tivessem casos, eles ser pequenos casos ao longo do tempo, a gente nunca deveria pensar que teria uma outra epidemia. E era isso que eu imaginava, até imaginava que na medida que as pessoas iam perdendo, poderia ter reinfecção, mas seriam pequenos casos, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi um grande, aumento de casos, e esse grande aumento de casos coincide com uma nova linhagem, que tinha várias mutações, que já tinham sido associadas com uma pior resposta aos anticorpos, estavam associados com reinfecção e principalmente essa mutação N501 estava associada a maior transmissibilidade dessa linhagem.
E essa linhagem apareceu de uma forma muito rápida no final de novembro, ela não foi detectada antes disso. A nossa sequência sugere que, por vários estudos, você tenta botar um relógio e dizer quando que ela apareceu, e foi em novembro, apesar dos primeiros casos só terem sido detectados em dezembro. E também isso está baseado também nos dados que a Fiocruz tinha uma série de amostras que eles testaram com PCR e não detectaram a primeira amostra, de dezembro. E antes disso ninguém encontrou nenhuma amostra P1. E ela realmente cresce muito rapidamente, praticamente toma conta da epidemia em janeiro em Manaus. Então, para explicar uma nova variante, que consegue entrar numa população que já tinha sido muito exposta na primeira onda, a única forma de explicar isso é que provavelmente essa variante ela tem uma transmissão muito mais alta e também ela consegue reinfectar parte da população. Nesse caso, com esse modelo que foi feito, a gente acha que entre 21 a 46% das pessoas tinham voltado a ser suscetíveis a esta variante no final do ano em Manaus. Essas duas coisas precisavam acontecer e também é muito possível que essa variante tivesse uma taxa de mortalidade maior do que as anteriores, mas isso ainda a gente está tentando analisar e ver se é verdade. Com essa rapidez acontecendo em Manaus, aqui estão os voos, para onde iam os voos saindo de Manaus. São Paulo é uma das regiões que deveria ter recebido em primeiro lugar, esse sempre recebe a maioria dos voos de outras regiões. Então, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi desenvolver ferramentas para conseguir sequenciar e seguir esse vírus o mais rapidamente possível. Nós então desenvolvemos algumas PCRs, o grupo também que é de Yale mandou para a gente reagente, eles tinham desenvolvido uma PCR para a gente testar aqui com a P1, e o que a gente viu é que já no começo de fevereiro, antes mesmo do carnaval, Araraquara já estava então com 93%, teve um surto, estava começando a aumentar muito o número de casos, a gente já viu que a P1 já estava nesses vários pontos que a gente recebeu, então a amostra logo no começo de fevereiro. Então foi muito rápida a expansão e hoje praticamente todo o país, já em março estava com a P1 e por isso a gente sincronizou a epidemia e o que a gente viu foi todo o país acometido e sem vaga de UTI ao mesmo tempo, que não foi uma coisa que aconteceu no ano passado. Então foi uma coisa diferente por conta de uma nova variante que transmite muito mais rápido. Então está aqui um pouco mais de dados sobre o Brasil, né, isso aqui são em torno de 500 amostras, isso aqui eu fiz há mais ou menos um mês, eu já tenho mais de 10 ou 15.000 amostras do Brasil depositadas no GISAID, mas o que a gente vê então no começo, essa primeira fase que vai até outubro, em que a maioria das amostras era aquelas duas, B1, 128 ou 33, a partir de outubro, o que começou foi ter essa outra linhagem que hoje é chamada P2, mas ela não tem nada a ver, assim, essa origem, as duas, a origem é essa B128, mas elas não, uma não deu origem à outra. Só que o nome da P2 foi dado depois da P1. Mas ela esteve e foi responsável por aquele começo da epidemia, em vários lugares do Brasil. Manaus chegou a ser detectada, mas muito pouco, e depois que aparece em Manaus, praticamente a P1 toma conta do Brasil. Então, detectar agora a reinfecção é importante para a gente começar a pensar no que causa a reinfecção e como que é a imunidade para esse vírus. Então, para a gente fazer isso, a gente voltou nos bancos de sangue lá em Manaus, buscamos doadores de repetição e a gente viu, bom, quem sabe, é muito difícil você medir reinfecção, porque a maioria das pessoas não são notificadas, principalmente em Manaus, um número muito pequeno foi notificado, e principalmente na primeira onda, pouquíssimas pessoas fizeram PCR. Então, para a gente definir pelo critério do OMS, é impossível você saber exatamente quantas pessoas se reinfectaram. Então, para a gente tentar entender isso, a gente voltou nos doadores de repetição, buscamos saber quantos tinham subidas e descidas de anticorpo. Então, se uma pessoa sobe o anticorpo, cai e depois sobe de novo, a gente chama isso de uma reinfecção
ou então se ela chama 3 vezes, esse tipo de padrão provavelmente é uma reinfecção. Mas a gente chama esse grupo que é provável quando ele só tem 2 vezes, aumento, você não conseguiu detectar a queda, mas provavelmente porque aí o indivíduo não foi doar no período de queda. Ou então possível se o indivíduo cai anticorpo, ele sobe e cai, mas não cai tão rápido quanto era o de se esperar quando você tem períodos muito longos. Então é provável que o doador doou em 2 momentos, caiu, subiu e a gente simplesmente não percebeu essa queda. E quando a gente fez isso, escolheu nós tínhamos quase 300 doadores que tinham doado pelo menos 3 vezes nesse período, uma na primeira onda, um depois de 2021 e uma vez intermediário, a gente pode classificar esses indivíduos em indivíduos que nós não detectamos nenhuma amostra positiva, indivíduos que se infectaram pela P1, ficaram negativo o período inteiro ano passado, só subiram agora, indivíduos que tiveram ano passado, mas depois caíram, como era de se esperar, ou chegando a ficar negativo, e esse grupo de indivíduos que eu falei que eram os possíveis reinfecções, ou prováveis reinfecções, ou reinfecções, como é o caso aqui, em que você vê a queda e a subida. E quando você olha esse número para o total e pensar quantas das pessoas que tinham sido quantas das pessoas que se infectaram em 2021, quantas eram possíveis reinfecções, é esse número aqui. Se você considerar só esse, ou se você considerar todos, varia de 16 a 31%. Então esse seria quanto reinfecção representou na segunda onda dos casos em Manaus. Ou qual a chance de uma vez você ter infecção, você se reinfectar de novo? Aqui, então, variou entre 9,5% a 20%. E então existia um risco, quer dizer, as pessoas que não tinham, que eram negativas, 40% se infectaram, então tem uma proteção você ter sido infectado anteriormente, mas ela não é total, e é isso que esse dado sugere. Então, pensando agora em vacinas, né, que existem de vacinas? Hoje, já essas são total, eu peguei isso aqui da fonte é o New York Times, e isso é o número de vacinas que estão na fase 1, na fase 2, mas como vocês podem ver, já tem 15 que estão autorizadas ou aprovadas. E aqui estão as mais importantes sendo usadas no mundo, várias já estão aprovadas no Brasil, algumas mais recentemente, como foi a da Gamaleya da Rússia e aqui a indiana, mas a gente tem a Sinovac, a Pfizer, a Oxford Nanopore, que é a principal junto com a Sinovac aqui no Brasil. Então, existe uma gama de possibilidades de novas vacinas. O principal problema das vacinas não foi, por incrível que pareça, não foi desenvolver e validar, mas foi a falta de fábricas para produzir em larga escala a quantidade de vacinas que a gente precisava. E o que se espera da vacina, o que se acredita, que a vacina consiga, um grande número delas, produzir antes de falar nisso, assim, nós não sabemos o que é o melhor correlação para definir que a pessoa está imune. Esse vai ser um problema daqui para frente nas vacinas, a gente ter o que você pode medir para definir se a pessoa está ou não imune. Alguns pesquisadores acham que anticorpo neutralizante é importante, mas a gente ainda não tem certeza. Mas a ideia é que algumas vacinas realmente produzam uma quantidade maior de imunidade do que a infecção natural. E por isso elas vão dar proteção, maior proteção que a infecção natural. Então, o caso de você ter reinfecção na imunidade natural não impede que a gente consiga ter, então, com as vacinas, se elas produzirem uma imunidade melhor, uma resposta melhor. E no final, todas as vacinas, elas não foram desenvolvidas para impedir infecção, mas sim foram desenvolvidas para diminuir a doença. Acho que isso também é importante, um conceito. Mas, assim, então, falando um pouco no Brasil, o Brasil tem esse problema de ter diminuído as vacinas, mas a gente está vendo com relação a outros países do mundo, o nosso atraso realmente é principalmente por falta de vacina, na medida que as faixas etárias, vocês podem ver que está quase chegando na medida
que você tem vacina para as diversas faixas etárias, as pessoas estão buscando e estão tentando vacinar. O único problema no Brasil é que nós estamos vacinando na presença de uma alta taxa de transmissão. Então, tem muito vírus sendo transmitido, o que pode fazer com que a gente selecione cepas resistentes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as variantes daqui para frente, porque realmente a gente não está fazendo o que seria o melhor, que seria vacinar com baixa transmissão. Então, desculpa, eu acabei passando um slide que eu achei que eu acabei tirando, eu não deixei, mas hoje as linhagens, existem pelo menos 4 linhagens consideradas, importantes hoje, linhagens de preocupação. Essas linhagens são a beta, gama, alfa, beta, gama e delta, que são substituições dos nomes daquelas que apareceram na Inglaterra, na África do Sul, no Brasil e a mais recente na Índia, e que já se espalharam e não são de nenhum lugar, mas aparentemente existe um pouco de perda dos anticorpos neutralizantes para essas 3. Para a alfa, aparentemente, ela não sofre muito modificação com os anticorpos neutralizantes. Mas nos estudos clínicos, aparentemente, as vacinas continuam tendo eficácia. Tem um estudo pequeno que mostrou uma diminuição importante da AstraZeneca na África do Sul, mas a maioria ainda funciona. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não selecione novas cepas com esse nível mais baixo de anticorpo, na medida em que a gente não consegue vacinar muita gente ao mesmo tempo. Então, a gente corre realmente o risco de selecionar, e por isso que a gente também tem que estar preocupado com a mobilidade das pessoas e com a transmissão dessa linhagem. Estou aqui só para agradecer as entidades que nos deram recursos para todos esses estudos que eu mostrei. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Doutora Esther, muito obrigada. Assim, nós tivemos aqui um banho, né, de informação atualizada, e isso que a gente defende, né? É que as pessoas recebam informação de qualidade. Então, muito obrigada. Agora a gente vai dar uma pausa, né, para a gente começar a próxima sessão, que o próximo painel volta daqui 5 minutinhos, e aí onde a gente vai falar sobre o cenário da imunização no Brasil, como estamos, e vai ser coordenado e moderado pela nossa querida Andressa. Obrigada.